vou cantar, canta minha alma. Te Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. Pra liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. Canta minha alma, Te Senhor, para o teu louvor, para o teu louvor. A liberdade me libertou, tua graça me salvou, tua graça me salvou. canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Então flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua neste lugar, transborda teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Espírito de Deus, vem sobre nós, te desejamos. Teu reino vem, faz teu querer, inunda a terra. Flua neste lugar, transborda o teu amor que nos envolve. Que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A igreja flua neste, transborda o teu
que nos envolve, oh, a ti. Espírito de Deus, aleluia, Espírito, oh, Espírito de Deus, flua neste lugar, Senhor. Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Pai, eu quero contemplar tua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito, em verdade, não apenas no átrio ou num santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Oh, leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno e sumo sacerdote.
Você pode aplaudir a Ele. Aleluia. Seja engrandecido. Aleluia. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar. Glória a Deus. Diante do teu altar. Aleluia, glória a Deus. Como é bom estarmos na casa do Pai, amém? Para adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos, que bom que você está aqui conosco nesta noite, para nós celebrarmos ao que é digno. Ao único que é digno de ser louvado, de ser exaltado, de ser engrandecido. Como é bom nós estarmos na casa do Pai. Como é bom estar contigo aqui. Como é bom esta oportunidade. Louvamos a Deus pela vida, por esta oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos como corpo na casa do Pai. Que maravilhoso é isto, né? O pastor sempre fala, né, de que alguém saiu e não vai voltar mais. Mas o Senhor nos deu fôlego de vida para estarmos aqui nesta noite, com saúde para adorarmos a Ele. Glória a Deus. Podeis nos assentar, irmãos. Estou bem feliz por estar aqui com vocês nesta noite. Ainda impactada pela pregação de ontem, né? Que coisa tremenda que nós ouvimos ontem. Os irmãos que não ouviram a pregação, vai lá no YouTube, acessa, porque é muito importante que todos assistam. Que ministração maravilhosa aos nossos corações ontem à noite. Amém. Eu sempre nas orações falo com Deus: Senhor, não te cales para com teu povo. Ainda que alguns estejam distraídos, ainda que alguns estejam ouvindo sem se moverem pela palavra, mas não te cales para conosco. Continua falando conosco, Senhor, nós precisamos ouvir tua voz. Glória a Deus. Hoje eu trouxe aqui um tema que o Senhor tem colocado ao meu coração, um assunto que o Senhor tem me dado já há alguns dias, e quis Deus que fosse para este culto de jovens. Amém? Algo maravilhoso da parte de Deus, uma revelação da parte do Espírito Santo, que eu gostaria que você caminhasse comigo no mesmo pensamento, alinhado com o Espírito Santo. Eu até, quando foi no matinal, né, no café da manhã, eu costumo fazer um devocional pela manhã, né? Estava sentada tomando um cafezinho e lendo a Bíblia. E o Senhor começou a me dar algo assim, e eu comecei: Senhor, eu posso fazer isso? Porque a gente tem estudado, né? A maioria já fez CFDM, né? Nós não podemos fazer do pretexto, fugir do texto, uma coisa assim, né? Que diz a palavra lá, que os irmãos ensinam. E eu mandei um recadinho para nossa mestre Fran, né? Falei: Fran, será que eu posso falar isso? Não vou estar fugindo da regra? Perguntei por perguntar, né, irmão? Porque quando o Espírito Santo dá, não há dúvida, né? Ela falou: irmã, está coberto isso daí, está certo mesmo, pode fazer isso. Falei: amém, amém, glória a Deus. Eu acredito que esse texto pode ser... Viu, Pan? Cadê a Pan? Saiu? Eu acredito que essa ministração pode até se transformar em uma peça teatral. Amém? Mas para começar nós entrarmos no assunto, abra a tua Bíblia lá, é só para a gente dar uma lidinha assim, numa coisinha pouca. Gênesis 4, versículo 9. Gênesis 4, 9. Nós só vamos... Não é o 9, é o 8. Não, é o 9 mesmo. Amém? Eu vou me achando, irmão. Até 9:30 eu me acho.
4:9. Nós vamos ler só aquele pedacinho lá que diz assim. O Senhor perguntando a Caim, né? Onde está teu irmão Abel? Olha para o teu irmão aí do lado assim e diz assim. Como está, irmão? Olha nos olhos dele aí e fala assim, está tudo bem? E escuta, e você pensando na tua caminhada, quantos passam por nossa vida, né? Quantos irmãos, amigos, camaradas que andam junto conosco durante a caminhada? E você parando para pensar um pouco, onde está o teu amigo? Aquele mais chegado que o irmão. Sabe aquele que enfrentou com você algumas batalhas? Aonde está ele? Aonde está o teu irmão? O mais velho? O mais novo? Aonde está o teu irmão? Aquele que foi convidado e que veio para a casa do pai e caminhou com você por algum tempo. Onde está teu irmão? O Senhor te pergunta esta noite. Cadê ele? Cadê aquela amiga que caminhava com você? Confidente. Irmãos, olha para essa pessoa do teu lado. O pastor sempre fala isso, né? Olha para trás, olha para frente. Você é responsável por esta vida aí ao teu lado. Não só por essa, mas lá na escola, Rafa, você é responsável. Aqueles que caminham com você, Samanta, você é responsável. Não é por acaso que as pessoas estão à nossa volta. Você é responsável por ele, por ela. Amém? Onde está o teu irmão? Eu, durante esse período de caminhada, eu confesso que se perderam alguns. E é triste, sabe? É muito triste. Irmãos que caminhavam com a gente, que fazia parte do ministério, que louvavam, celebravam do a Deus com toda a força, que abriam mão de todos os bens em prol do reino. Onde está meu irmão agora? Nós precisamos, irmãos, influenciar. Sermos influenciadores espirituais. Para que as vidas que estão ao nosso redor e aquelas que o Senhor vai enviar, possam chegar aos pés do Senhor. Possam chegar na eternidade com Deus juntamente conosco. Eu costumo falar na oração, Senhor, eu não vou avante sem Ele. Senhor, eu não vou prosseguir se Ele não for. Me ajuda, Senhor. Levanta, faz Ele caminhar de volta. Faz ela ficar em pé de volta. Senhor, eu não quero deixar ninguém para trás. Lembro muito da caminhada de Davi, quando chegam lá na beira do rio, que tem uns soldados que não têm mais força para atravessar o rio Jordão. E aí, deixam sentado à beira ali do rio e seguem. Nós precisamos caminhar com todos. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor te dê graça. Jovem, vocês são fortes, vocês venceram o maligno. Amém? Se põe em pé, continue na caminhada. Traga mais alguém com você. Amém? E fica essa pergunta, onde está o teu irmão? Porque durante a jornada, alguns se perderam. E nós precisamos, se possível, fazê-los caminhar novamente. Amém? Dito isso, nós vamos agora abrir lá no assunto que eu quero entrar. Lá em Lucas 15. Vou falar de um assunto que vocês nem conhecem. Parábola do filho pródigo. Como se fala, né, a respeito do filho pródigo. Lucas 15. Do 11 ao 32, eu vou ler todo o texto, porque nós vamos falar a respeito dele todo. Amém? Todos encontraram? É bom ouvir as folhas da Bíblia, hein, irmãos? É muito bom. E Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai. Pai, dá-me a parte da herança que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo. E o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes. E lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável.
Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali, chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira, com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para meu pai, e ao chegar-lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Logo em seguida levantou-se, saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu, contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei um novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entre mentes, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Então chamou um dos seus servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou, teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai insistiu com ele, porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que possuo é igualmente teu. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém? Uma passagem muito conhecida, que a gente vê na internet, né, vários esboços de pregação, vários comentários sobre esta pregação, mas hoje nós vamos analisarmos de uma outra forma, como Deus me deu no café da manhã. E o que o Senhor me deu foi que o irmão mais velho é Israel. E o mais novo somos nós, os gentios. Amém? E nós vamos ver isso nesta parábola. Eu preparei aqui uns versículos para nós meditarmos sobre isso. O filho mais velho representa Israel e o mais novo, os gentios. Nós vamos fazer uma analogia desta parábola. Sendo que o filho mais velho representa Israel, o mais novo, gentio. Estou repetindo de novo. Filho mais velho nunca saiu de casa. Não é verdade que Israel nunca saiu de casa? Israel o tempo todo está em Israel. Eles nunca saíram de lá. Eles estão com o pai na casa todo o tempo. E tudo foi preparado para eles. Lá em Romanos 9, versículo 4, vamos ler lá. Romanos 9, versículo 4. O 4 e o 5 nós vamos ler. Paulo está falando dos seus parentes que são israelitas, né? Judeus. E Paulo deseja que eles sejam salvos. E olha o que Paulo fala a respeito deste povo judeu. Ele diz lá, está falando dos parentes dele. Amém? Todos acharam? Os quais são israelitas, os parentes de Paulo. De quem são a adoção,
a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Tudo foi feito para o povo de Israel. Deus providenciou tudo para eles. No 5 diz, de quem são os patriarcas, e a partir deles é traçada a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo e de todos, seja Ele louvado para sempre, amém. Então tudo foi providenciado para ele, olha, a adoção, a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto, as promessas, os patriarcas e a linhagem de Jesus. Veio também, o Salvador veio da linhagem deles. Irmãos, para Israel foi enviado o sacerdote e os profetas. Para Israel foi feito todas as coisas. O filho tinha tudo. E você vê no texto dessa parábola que o filho reclamou que não foi dado nada para ele. E a Bíblia diz que tudo foi feito, Deus providenciou tudo para o povo de Israel. Não lhes faltava nada. Eles estavam na casa do Pai, cercado por todos os cuidados. Amém? Deixa eu continuar falando desse filho. Lá em Romanos 10, vamos lá no 10, nós vamos ler o 1, 2, o 3 e o 4, só para ir confirmando este pensamento. Romanos 10, 1, 2, 3 e 4. Diz lá, ó, caros irmãos, Paulo falando, o desejo do meu coração é que a minha oração a Deus em favor dos filhos dos israelitas é que eles sejam salvos. Ainda havia os intercessores a respeito, né, pastora Sônia, desse povo. Paulo intercedia para que eles fossem salvos. O 2 diz, porquanto sou testemunha, Paulo testemunhando a respeito deles, quanto ao zelo que eles devotam a Deus, contudo, o seu zelo não tem como base o real conhecimento, pois não reconhecendo a justiça que vem de Deus, e buscando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Apesar deles terem tudo, eles não aceitaram o Salvador Jesus, não reconheceram Ele até os dias de hoje. Alguns ainda até hoje não aceitam Jesus Cristo como Salvador. Esse filho está na casa, como nós já ouvimos, e ele não tem intimidade com o pai. Esse filho mais velho, ele está na casa. Ele pode desfrutar de tudo, o reino foi feito para eles. Tudo foi enviado para eles, mas eles não têm intimidade, não desfrutam. Por quê? Porque estão em cima das leis. Obediente às leis. Temos alguma coisa contra a lei? Não, mas só pode ser salvo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Lei não salva. A lei não salva ninguém. E às vezes nós estamos como este filho mais velho na casa, hein? Quem sabe nós não estamos como eles. Dentro da casa, tudo à nossa volta providenciado por Deus. Intercessores, profetas, ministros do altar, louvor, vida, natureza, trabalho, comida, tudo. E cadê a intimidade com o Pai? Cadê a intimidade com o Pai? E às vezes nós nos apegamos a quê? Ah, mas eu estou obedecendo as regras da igreja. O que o pastor mandar eu fazer, eu faço. Não era diferente com o filho mais velho. Ele obedecia. O que o pai mandava fazer, ele fazia. Mas intimidade, olho no olho, tomar um café, brincar com o pai, sentar no colo, participar da mesa, ter amizade com o pai, ouvir os conselhos do pai. Será que nós estamos fazendo isso no dia a dia? Nós temos visto um povo que se diz cristão e não conhece quem é seu Deus. Nós conhecemos jovens que a Bíblia fala, já venceste o maligno, e o maligno está derrotando eles. Por que será? Nós não podemos viver só de aparência, irmãos. Nem baseado, olha, já encontrei o Senhor,
já estou salvo, é vida que segue, agora eu posso fazer o que eu já fui batizado, eu posso fazer o que eu quiser. Uma vez salvo, sempre salvo, não. Nós precisamos desenvolver uma intimidade com o Pai. Porque lá em Apocalipse diz, e vos direi abertamente, nunca vos conheci. Irmãos, não é uma realidade dos nossos dias que tem pais dentro de casa que não conhecem seus filhos? Tem filhos se suicidando dentro de casa. Tem crianças se perdendo dentro de casa. E nós precisamos estar atentos. Como é que nós estamos com relação ao nosso Pai? Amém? Esse irmão mais velho tem tudo e não tem intimidade com o Pai. Baseia o seu relacionamento em cima das leis. A casa é dele. Tudo é para ele. Mas ele se sente como um visitante. Ele não está satisfeito com a situação dele. Talvez seja o caso de alguém aqui nessa noite. Eu não estou satisfeito. Eu estou insatisfeito. E tudo foi providenciado. Essa insatisfação não é por causa das atitudes do Pai. Essa insatisfação é com nós mesmos. Porque o Pai tem tudo para nos dar. Vamos lá ler Lucas lá 15, do 28 ao 29, que nós já lemos, fala que o filho mais velho, ele se irou. Porque quando o mais novo saiu para gastar, para destruir tudo que tinha. Tudo que o pai tinha dado, ele destruiu. E ele chega e o pai oferece aquela festa para o mais novo. E o filho mais velho, ele ficou irado. Até o Bruno ministrou uma vez, achei bem interessante, ele pregou a respeito disso. Então o filho ficou irado por causa daquela festa. Eu me pergunto às vezes se nós não teríamos o mesmo comportamento, né? De repente um filho sem cabeça sai de dá um prejuízo danado e chega com a rabinha entre as pernas, e aí faz uma festa, né? É complicado isso, até entendo um pouco desse filho. Mas ele teve ciúmes. Acho que não do pai. Ciúmes do que estava, de certa forma, esbanjando com aquele filho. Por que está gastando? Por que deu esse bezerro aí para fazer churrasco para ele? Ele não merece. Não estava preocupado com a intimidade do filho mais novo com o pai. Mas preocupado porque que o pai estava oferecendo tudo aquilo para o filho mais novo. Em Romanos 10, 19, eu vou ler aqui, irmãos, que diz assim, ó. Ora, questiono outra vez, Paulo dizendo aos romanos, será que Israel não compreendeu a mensagem? Nós sabemos que, na verdade, o endurecimento de Israel é para que nós fôssemos salvos, né? Mas será que Israel não compreendeu a mensagem? A mensagem foi pregada, né? E ele pergunta assim, será que eles não compreenderam a mensagem? Em primeiro lugar, Moisés proclamou, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Oh, glória! Farei com que este filho mais velho tenha ciúmes de quem não era meu povo. Agora é. Amém? Olá. Farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo. Eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. Quem era esse povo? Quem era esse povo, jovens? Nós. Um povo sem entendimento. E o Senhor diz, Val, que nós temos que provocar ciúmes de Israel. Eita! E agora? Agora pegou forte. E o zelo agora, hein? Porque Paulo diz que o povo era zeloso. E o cuidado com as coisas de Deus. Será que nós temos essas características do povo judeu? E a perseverança daquele povo? E aí, Tony, está provocando ciúmes em Israel ou não? Vamos lá, provocar ciúmes. Quando a gente é mais novinho, na casa do pai, de vez em quando rola, né, um ciúminho, né?
Ai, por que essa menina está no colo da mãe? Por que a mãe pegou ela? Por que passou a mão na cabeça dela? Ela ganhou um beijo, eu não ganhei. Ah, mas por quê? O vestidinho, comprou um vestidinho novo, e o meu? Filha, mas ela fez aniversário, não interessa, eu quero meu vestidinho. Não é assim? Não sei quem viveu isso, lá em casa era 8. Por que ela ganhou um chinelo novo? E o meu está aqui com prego. Deus nos chamou para isso, para provocarmos ciúmes em Israel, irmãos. Será que nós estamos conseguindo fazer isso? Olha que aquele povo lá é caprichoso, hein? No cuidado com as coisas de Deus. Esse irmão mais velho, ele tem ciúmes dos que estão chegando e desfrutando do que foi preparado pelo pai para que os filhos desfrutassem. Amém? Deus preparou para eles. Eles não quiseram, nós tomamos posse. Amém? Jesus Cristo, nosso Salvador. Espírito Santo agindo em nós. O reino ao nosso dispor. A vida abundante conquistada na cruz do Calvário. Eita glória, eu quero mais, Senhor. Eu quero mais desse Pai. E Ele tem para nos dar. Né, Brenda? Ele tem para nos dar. Amém? Vocês topam provocar ciúme junto comigo? Oh, glória a Deus. Vamos desfrutar de tudo. Viu, Adriana? De tudo que Deus nos deu. De tudo, não abrimos mão de nada. Diz aí um ditado assim, é a casca da bala, né? Aquela bem grudadinha. Até a casca da bala nós vamos pegar para nós. Não vou deixar nem casca para eles, que é para eles sentir ciúmes mesmo de nós. Em nome de Jesus. É para justificar isso que eu estou dizendo, ainda tem Atos 13:46. Vamos ler lá. Atos 13:46. Eu quase fiz um estudo disso aqui, né, irmãos? Atos 13:46. Amém? Glória a Deus. Vou tomar alguém, como vocês acham aí. Atos 13:46 diz assim: Então Paulo e Barnabé, tomando a palavra com toda a coragem, lhes afirmaram: importava que a vós outros, isso eles dizendo aos israelitas quando estava pregando, importava que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Porém, considerando que a rejeitais e a vós próprios vos julgais indignos de receber a vida eterna, eis que agora nos dirigimos aos gentios. Eita glória! Louvado seja Deus pela vida de Paulo. Louvado seja pela vida desse pregador aos gentios. Amém? Como eles rejeitaram, eis nós aqui, né, Bruno? Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu estou falando... Senhor. Então, tá, eu falando só agora do filho mais velho. Agora vamos para o filho mais novo. Senhor, né? Senhor com esse filho mais novo. Ainda os brasileiros. Amém. O filho mais novo. Pródigo quer dizer esbanjador. É o filho que esbanja tudo. Esse filho pródigo são os gentios. Vivíamos de qualquer maneira, sem direção, em trevas, gastando tudo que o Pai nos tinha dado, né, Tony? Gastando a saúde, a vida, as finanças e desfrutando de tudo que foi criado. Parecíamos que estávamos, né, no mar de rosa, desfrutando tudo, passando por muita luta também. O inimigo veio querendo ceifar nossa vida. Mas vivíamos assim, sem entendimento nenhum, na escuridão, nas trevas, gastando a nossa saúde com o que não valia a pena. Alguns em drogas, outros em drogas lícitas, ilícitas, em bebidas, em prostituição, em adultério, em latrocínio, em homicídio e tanta coisa feia que está sobre essa terra. E muitos viviam assim. Mas o Senhor nos alcançou, né, irmãos? Graças a Deus. Nós vivíamos sem conhecimento da verdade. E agora cabe aqui nós dizermos o que nós dissemos lá para eles, né? Vivíamos sem as leis, né, Débora? Vivíamos sem profeta, né, pastora Sandra? Sem aliança com Deus.
sem conhecimento dos patriarcas, sem esperança de vida eterna com Deus e com uma sentença de morte, uma cédula de morte sobre a nossa vida. Assim vivíamos nós. Quando o pródigo se arrepende em meio às suas dificuldades, ele decide voltar para o Pai, assim como nós, os gentios. Amém? Quando apertou o negócio lá, corremos para o Senhor. Pai, misericórdia. Quantos chegaram na igreja destruído? Eita. Quantos que não chegaram, né? Detonados na igreja. Apertou a situação, uns com enfermidade. Na minha época tinha até um versículo que dizia: quem não vem pela alegria, vem pela dor. Depois eu descobri que isso não é versículo. Mas se usava muito, Débora, isso. Ah, irmã, é desse jeito. Quem não vem pela alegria, vem pela dor. Está escrito aí, ó. E o povo toma assim no pé da letra, né? Olha, tá vendo? A Val resistiu, olha o que aconteceu com ela, tá vendo? É bem cumprindo a palavra. Não está escrito isso. Mas a gente vê que, na realidade, o ditado se cumpre mesmo. Muitas pessoas vêm na hora da perseguição, na hora da enfermidade, na hora da adversidade, na hora que o mar está bravio, que não tem mais solução, socorro Deus, vem para uma igreja, abre uma porta. Eu mesmo sirvo ao Senhor por causa disso. Porque quando a minha irmã Rona nasceu, Val, quando a Rona nasceu, ela teve uma infecção no ouvido tão séria que os médicos desenganaram ela. Ela chorava dia e noite. E aí minha mãe saiu do hospital com ela desenganada e ela disse assim: na primeira porta que eu ver aberta, eu vou entrar. Fosse de macumba, espírita, igreja, qualquer coisa. Quando ela desceu do carro, do ônibus, uma portinha aberta. Uma igrejinha pequenininha, com banquinho de madeira azul. Eis-me aqui. Glória a Deus. O Senhor curou a Rona, até hoje está liberta, em nome de Jesus. E a minha família servindo ao Senhor. Agora já tem alguns desgarrados, né? O que eu perguntei pelo começo da pregação. Aonde está teu irmão? Tem alguns que estão fora. Mas o Senhor fez grandes coisas na minha vida e eu louvo a Deus por isso. Então, uma vez mais pergunto, diz Paulo, né? Acaso tropeçaram para que ficassem prostrados sobre a terra? De forma alguma. Isso é Romanos 11:11. Antes, pela sua transgressão, veio a salvação para os gentios, para provocar ciúmes em Israel. Enquanto Israel observa as leis, os gentios são alcançados pelo amor do Pai. Amém? Através de Jesus Cristo, o sacrifício perfeito que nos reconciliou com o Pai. Glória a Deus. Nós vivíamos dessa maneira mesmo, perdidos neste mundo, mas o Pai nos alcançou. O Pai, vou falar um pouco sobre o Pai agora. O Pai é um Pai amoroso, é o nosso Deus eterno, que entregou o que Ele tinha de mais valioso, o seu único Filho, para nos resgatar. Sempre disposto, o Pai está sempre disposto a receber aquele que se arrepende, independente do seu passado. Ei, a palavra de Deus diz que não há mais nenhuma acusação contra aqueles que servem ao Senhor. Amém? Então, quando vier a acusação aí na tua mente, dardos do inimigo, vá repreendendo. Aqui não, Satanás. Eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Eu sou nova criatura. Resista aos ardis do inimigo. Eu sempre digo, você vai começar a ter vitória e a ser derrotado na tua mente. Se você conseguir excluir os pensamentos malignos e viver pela palavra impregnada na tua mente, você vai ter vitória em nome de Jesus. Deus deseja salvar a todos. Ele espera de braços abertos pelos seus filhos. No colo do Pai, há lugar para todos os filhos. Amém? Deus tem plano para salvar Israel, mas é necessário que nós, os gentios, cumpramos o tempo determinado por Deus, para que nosso irmão mais velho, Israel, seja alcançado. E aqui eu quero colocar algo, irmãos. Vamos nos lembrar do nosso irmão Israel. Vamos nos lembrar do que eles têm passado. Porque foi por causa dele
que o Senhor também nos alcançou. O Senhor ama o povo de Israel, assim como ama nós também. E nós precisamos lembrar deles nas nossas orações. Aí eu faço a pergunta: como está teu irmão mais velho? Israel está passando pelo que está passando. E louvado seja Deus pela vida daquele país. A gente, se for estudar um pouco da história de Israel, a gente vai ver quanto livramento Deus tem agido na vida daquele povo. Como pode um país tão pequenininho resistir a tantos inimigos de uma vez só, se não fosse o Senhor sobre a vida daquele país? Eles têm lá um tal domo de ferro, né, Du? Eu não acredito que é esse domo de ferro, Bruno, que liberta eles. É uma tecnologia avançadíssima, mas eu creio que a mão do Todo-Poderoso está ali, ó, sobre aquela nação. E nós, como irmãos deles, nós precisamos interceder por Israel, amar eles verdadeiramente. Lembre-se de que o pai é um só de todos os irmãos, e que o pai sofre por este filho que está longe ainda. Então fica a pergunta: como está o seu irmão? Aonde está o seu irmão? O que tem passado o seu irmão? O que você pode fazer pelo seu irmão? Isso em Israel, isso os irmãos que estão à tua volta na congregação, isso as pessoas que estão em volta no teu trabalho, aonde você andar. Como está teu irmão? Porque o desejo do Senhor é alcançar a todos. Amém? Vamos nos colocar em pé. Se o grupo de louvor quiser vir, pode vir. Se você nesta noite... tem algum visitante nesta noite? Levante a mão para mim, por favor. Não? Não tem. Então tá. Irmãos, eu quero chamar hoje a atenção para você do seguinte. Você pensou em alguém aí que está longe e que merece você fazer uma visita? Em nome de Jesus Cristo, vai ao encontro dessa pessoa. Ore antes e vá lá conversar com este irmão que está ausente. Quantos têm notado falta de pessoas na igreja? De repente, será que não vale a pena mandar uma mensagem? Né? Perguntar como está. Seja um instrumento nas mãos do Senhor para que os irmãos se acheguem aqui. Outra coisa, se levante mesmo para provocar ciúmes no nosso irmão mais velho. Não é só sobre ele, não é só sobre nós. É sobre este pai cheio de amor, que espera de braços abertos os seus filhos. Todos eles, os de perto e os de longe, os gentios e os judeus. Este pai espera ansioso. A parábola nos faz ver isto. O pai todos os dias ia no caminho para ver se o filho estava voltando. O Senhor deseja alcançar a todos. E nós precisamos interceder por essas vidas que estão distantes. Amém? Inclina a tua cabeça, vamos orar. Deus poderoso, Deus santo, eu te peço, Senhor, que a tua mão poderosa, o teu Santo Espírito, venha agir em nossas vidas. Dai-nos um coração circuncidado por ti, Senhor, em amor, como disseste em Deuteronômio. Que nós sejamos circuncidados em amor. Que os nossos descendentes sejam circuncidados em amor. Que o Senhor nos batize com batismo de amor. Para que nós possamos, Senhor, amar os que estão à nossa volta. Os que caminham conosco. Os que enfrentaram lutas conosco. Os que se levantaram para trabalhar junto conosco no reino. E que hoje estão ausentes, Senhor. Que a tua mão, teu Santo Espírito, possa trazer arrependimento ao coração. E que eles se levantem, Pai, para que juntos nós possamos celebrar a Ti. Senhor, eu coloco diante de Ti a nação de Israel, a todos os judeus que estão sobre a face da terra. Que este irmão mais velho, Pai, possa sentir ciúmes de nós. Que nós possamos despertar isso neles, Pai. Em zelo, em integridade para contigo, em fidelidade para contigo, Pai. Estamos ansiosos, Deus, por sua volta. É necessário que o nosso tempo se cumpra. Levante os pregadores desses últimos dias.
os profetas, sacerdotes do altar, intercessores. Levanta no meio do teu povo um povo que transborde amor, que possa, Senhor, levantar o que está caído, curar o que está enfermo em nome de Jesus, abrir os olhos dos cegos para que compreendam, para que entendam, para que vejam o reino como é. Pai amado, se porventura em nosso meio há alguém que ainda está travado no reino, que não está conseguindo caminhar na plenitude da tua vontade, que esta alma, esta vida, este irmão, esta irmã possa, Senhor, caminhar em tua presença, ser repleto do teu Espírito Santo, ser tomado de graça e poder, que possa, Senhor, desfrutar de tudo que o Senhor conquistou na cruz e nos deu, Pai amado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta, Pai, levanta os que estão caídos, fortalece os que estão fracos, traz um novo ânimo para o que está desanimado, e que em tudo e em todo tempo o Senhor seja glorificado, exaltado, Pai. Estamos ansiosos para esta grande festa, em que todos os filhos estarão com o Pai, celebrando eternamente ao Deus que é digno, ao Deus que é digno de ser louvado e adorado. Te dou graças, Deus, por tudo. Te louvo porque Tu és grande, Deus poderoso. Te louvo por esta oportunidade, que nós possamos ser cauterizados por Teu amor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Bruno. Ai. Glória a Deus. Louvado seja o Boa noite, Senhor. igreja. Graça e paz a todos aí. Glorificado seja o nome do Senhor, porque colocou essa palavra na nossa irmã, no coração da nossa irmã, e que nós venhamos realmente a focar nisso, porque nós não podemos ser como o irmão mais velho que sabe que o irmão mais novo está perdido, sabe que ele está num caminho que não é na casa do Pai, e nós vamos ficar parados. Então, vemos a lembrar daqueles que estão esquecidos, vemos a nos sacrificar por eles, correr atrás deles, porque nós não somos mais importantes do que eles, né? Então, vamos nos lembrar de cada um deles para que possamos ver essa igreja cheia, não somente de corpos, mas de corações entregues, corações totalmente dispostos a buscar o nome do Senhor. Amém? Então, antes de nós finalizarmos nosso momento de culto, vamos passar para alguns avisos e depois nossas ofertas. Então, daqui a 2 semanas, quero ver todo mundo feliz, porque vai ser o nosso momento de Cinema Jovem. Quero ver todo mundo glorificando. Aí sim, gostei. Então, gente, tragam um amigo, seja um crente, seja um não crente, porque vai ser um momento muito bênção, vai ser um momento de comunhão, e quanto mais a casa do Senhor estiver cheia, eu acredito que mais glorificado será o Senhor, né? Vai ter um momento de pipoca, vai ter um momento de uma comunhão muito bênção aqui. E depois, no dia 19 a dia 22 de junho, nós vamos ter o congresso profético. Amém. Uma palavra e um só destino. Eu zelei pela minha palavra e até hoje eu venho vivido ela. Então, eu acredito que cada um também tenha vivido, cada um zelou pela sua palavra, amém? Porque somos uma igreja focada nos caminhos do Senhor. Então, vamos buscar uma nova palavra, ou, se Deus quiser, nós permaneçamos na palavra, né? O que importa é Ele trabalhando na nossa vida. Então, todos aqueles que estão preparados, principalmente de oferta, o gasofilácio para o dinheiro físico está ali. O Pix nós vamos ter agora nos televisores. E façam isso de amor por Ele, não como uma obrigação, porque Ele não quer obrigar vocês a isso, Ele quer a fidelidade de vocês e o amor de vocês, aquilo que vocês têm para dar para Ele. Então, fiquem à vontade enquanto o louvor vai estar participando. Canta minha alma a Ti, Senhor, para o Teu louvor, para o Teu louvor, pra liberdade me libertou. Tua graça me salvou, Tua graça me salvou. Canta minha alma a Ti, Senhor, para o Teu louvor, para o Teu
tua graça me salvou, tua graça me salvou. Aleluia. Glória a Deus por mais um culto. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, porque cada um está aqui por um motivo especial, porque Deus quis vocês aqui. Então aproveitem essa oportunidade, não joguem fora, porque nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor está escolhendo cada um de vocês, tá? E se não for nós, Deus vai escolher outras pessoas. Então que seja nós, né? Que sejamos nós os participantes das obras de Deus, né? Então, estendam suas mãos aqui, vamos finalizar este momento. Obrigado, Senhor, por mais um momento na tua presença. Obrigado porque sabemos, Pai, que Tu está aqui. O Senhor está recebendo o momento desse louvor, Deus. Obrigado por nos usar, obrigado por nos dar ousadia, obrigado por trazer paz aos nossos corações, Deus. Que o Senhor, Pai, seja abençoando a vida de cada pessoa aqui, Deus. Que todos possam voltar para suas casas, que haja alegria nos lares de cada um daqui, Pai. E que por onde passarmos possamos glorificar o Teu nome, Deus. Por onde passarmos venhamos ser, Pai, a geração que o Senhor se agrada, Deus. A geração que o Senhor fala, eles são meus filhos e eu me alegro neles, Deus. Que possamos, Pai, permanecer a Tua presença dia após dia, semana após semana, até que Jesus venha, Deus. É isso que eu oro nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar com alegria? Aleluia. Segura um pouquinho. Amém? Boa noite, igreja. Eu vou pedir para que só os casados se sentem, por favor. Só os casados se sentem, por favor. Agora eu peço para que vocês olhem à sua volta. Dê uma boa olhada ao seu redor. E todo mundo pode ficar de pé de novo, por favor. Eu vou falar aqui agora sobre o café que a gente vai ter sábado que vem, que é sobre a corte. Então, assim, vai ser específico para os solteiros. E o que seria a corte? É como você deve ou pode entrar num relacionamento para que ajude vocês a florescerem, a passar por todas as dificuldades que vão surgir e tudo mais. 4h30, sábado que vem. A minha esposa, para quem não deu nome ainda, ou quem quiser dar nome para ela, vai estar aqui com papel e caneta para anotar seu telefone e tudo mais, e montar um grupo, e assim por diante. E para os homens, eu vou falar para vocês que eu apanhei muito, aprendi muito durante todo esse tempo que o pastor nos incumbiu a estar à frente dos casais. Então, assim, eu posso dizer que para os homens é uma corte 2.0. Então, assim, você homem vai ser homem de verdade. Amém? Então, assim, ó, eu espero muito que vocês apareçam, dê o nome de vocês. Você que está em casa, talvez esteja assistindo, entre em contato com o pastor ou qualquer um da igreja aqui e fale, queria saber sobre a corte. E você que é casado também, né, já deu uma vacilada aí, já se esqueceu como que são algumas coisas. Se quiser participar também, sinta-se à vontade, mas não é uma obrigação, tá bom? Era isso, gente. Muito obrigado. Deus abençoe. Sem aniversários? Temos aniversários? Não. A Giovana, verdade. Vem, nossa, Wesley. Você ia deixar passar? Quem mais fez aniversário essa semana? Ixi, Gi. Vai passar vergonha sozinha, amiga. É isso aí. Faz em libras pra nós. Faz em libras, vai. Parabéns pra você nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Com Deus ao seu lado, um novo porvir. Que a vida lhe seja um eterno sorrir. Parabéns pra
Eu nem sei que bênçãos desejar para você, que você já é tão abençoada, mas que Deus continue multiplicando na sua vida, amém? Deus abençoe. O Wesley é um rapaz de sorte aí, ó. Glória a Deus. Vamos encerrar, então? Minha vergonha me escondeu. Eu buscava um Salvador, mas teu perdão me libertou. Morto estava em meu coração, me escondia de ti, Senhor, mas teu perdão me libertou, chamou meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei, chamou meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei. Tua graça me alcançou, me deixou por teu grande amor, me fez nascer quando te conheci, chamou meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei, com Jesus chamou meu nome, da sepultura saí. Glorioso dia, as trevas eu deixei.